Essa é a recompensa do assinante. O conflito Irã versus Israel. O conflito Irã versus Israel, ele foi estabelecido porque Israel, baseado na Bíblia, diz que boa parte do Oriente Médio pertence a eles, a grande Israel. Essa é uma extrapolação sionista e, na verdade, político-judaica. Há algumas correntes do judaísmo que discordam disso, mas isso é irrelevante para o poder. O Irã, na verdade, é a Pérsia, como dizem muitos analistas antropológicos. É uma perspectiva e está próxima da correta. Essa é a base do conflito. O Irã quer existir e Israel diz que eles não devem existir. Então Israel enforça a política norte-americana no Oriente Médio. Sem apoio financeiro norte-americano, sem apoio armamentista americano e sem um consenso do que se chama de Oeste, Israel não existe. Israel não é um país de fato, ele é um conglomerado religioso, escatológico, que os Estados Unidos e os anglo-saxões alimentam para gerar antissemitismo, minha análise, e para ter uma base militar naquela área. Um Estado cliente, como diria o Noam Chomsky. Essa é a base desse conflito. A Palestina é só uma colateralidade da criação de Israel, que traiu todos os acordos que foram feitos com um Estado, dois Estados, três Estados, tudo isso. Era óbvio que ia dar errado, né? Então os conflitos que tu vê recorrentes serão sempre em torno disso. Minha análise é que o objetivo é, do Papa de Roma, fazer com que os muçulmanos e os israelenses se matem sobrando só uma religião. Essa é a minha análise das minhas pesquisas, que não vou aprofundar aqui. Mas basicamente essa é a base desse conflito, a escatologia do Estado de Israel, que poderia ficar lá sentado e aceitar isso. Não é só Irã. O Irã são xiitas, os sunitas, que são os turcos, que são os antigos, que é o antigo Império Otomano, também financia terroristas. E é uma confusão, porque os Estados Unidos numa área financia a Al-Qaeda, na outra ele é contra a Al-Qaeda. Então as coisas não são bem versus o mal, nem o A versus o B. É guerra, é poder, é internacionalismo, é mais coisa envolvida nisso. Então, esse é o objetivo dessa gente. Os recorrentes ataques ao Irã fazem parte dessa política, onde eles não aceitam que nenhum Estado seja soberano naquela região, apenas Israel. Os Estados Unidos alimentam isso porque favorece a sua política externa também, apesar dos Estados Unidos aparentemente ter sido atacado por apoiar Israel no 11 de setembro, isso é outra história com muita divergência e muitas correntes de perspectiva de pensamento político. O Israel pega o dano moral da presença internacional norte-americana lá naquela área. Porque quem ajudou a criar o Estado de Israel foram os ingleses e os americanos. Isso é um Estado completamente fictício. O Israel não é uma nação que se conquistou. Eles foram montados, baseado na piedade do final da Segunda Guerra Mundial, na choradeira que eles fizeram. Então a solução foi esse Estado. Mas o movimento sionista já existia antes. Num vídeo, o Netanyahu agradeceu a Hitler, porque se não fosse o nazismo não existiria Israel. Então, ele está certo por algum lado. Por isso tu vê os israelenses sendo ultrafascistas, porque esse nacionalismo judaico é fascista, tem que ser fascista. Se eles são superiores aos outros, tem que ter esse fascismo religioso teocrático. Que o Israel vai terminar numa teocracia, já é uma teocracia. Aliás, todo o Estado de Israel é baseado num esquizofrênico arranjamento que é teocracia, da onde o sionismo, porque o sionismo é um culto antropológico, é um culto de raça, é um culto da tribo judaica, que não necessariamente os religiosos judaicos, que são judeus como tribo também, por definição, mas quem é povo judeu, porque aí tem que se perguntar, quem é judeu geneticamente é mais judeu que quem se converte ao judaísmo? Agora, se tu se converter ao judaísmo, tu é menos judeu? Provavelmente sim, para eles. Então, antigas famílias judaicas têm status que tu não teria, provavelmente, se tu te convertesse. Então, o culto judaico também envolve isso. O sionismo, ele é um culto secular do judaísmo, que aparentemente tem aversão
a religiosidade judaica, mas eles extrapolam-se da religião judaica para se afirmarem como um culto de antropológico superior, de raça superior. Então eles são nazistas, eles são fascistas. Eles são nazistas israelenses. Os israelenses são nazistas, porque então os israelenses são nazistas sim, porque toda a sua existência se baseia nessa superioridade antropológica. E ao mesmo tempo eles extrapolam esse Estado, essa afirmação da existência desse Estado no direito à terra, que Deus deu a terra para eles. Aí eles vão lá no Antigo Testamento afirmar que Deus deu aquela grande área para eles. E essa é a razão do conflito. Os Estados Unidos alimentam essa loucura e injeta dinheiro em Israel, injeta tecnologia em Israel, injeta arma para Israel, porque é um Estado cliente dessa loucura. Então eles alimentam essa loucura para ter um Estado cliente para promover guerra e destruir as outras nações. Minha análise, depois de estudar anos, é que o objetivo de Roma, que é franqueada com os Estados Unidos, se tu olhar os prédios americanos, eles são extremamente romanos. Claro que isso não é necessariamente um argumento que prova isso, mas é isso também. É isso também. Então, eles querem destruir os muçulmanos e os judeus, porque Roma não gosta nem dos muçulmanos nem dos judeus, porque eles não aceitam a autoridade do Papa, que quer ser rei, porque ele é rei. Você acha que isso acabou? Se é velho, isso não vai terminar até que o mundo acabe. Ou que eles acabem. Então, eles alimentam os judeus contra os muçulmanos e, no caso, quando os Estados Unidos querem invadir, chamam de terrorista, que também os israelenses chamam, e essa é a razão de todo esse conflito. Toda essa putaria e razão desse conflito é isso.